Muito bem, vestibulantes da Universidade de Brasília, mais um vídeo aqui para vocês, trazendo nota de corte, dessa vez direito noturno. Galera, eu fiz a gravação aí do direito diurno, se você não assistiu, vai estar aqui do lado, né, para você assistir, ou então na descrição do vídeo, na playlist, né, tem aqui a playlist completa das notas de corte, então vale a pena você dar uma olhada e comparar. Se você está interessado, então entrar no curso de Direito da UNB e comparar justamente se o noturno, se o diurno tem muita diferença, se teve diferenças aqui. Lembrando que eu estou usando as notas de corte mais atualizadas nesse momento, que são as notas de corte dos aprovados em 2020, que a galera, o resultado saiu no final de 2021, tá certo? Então vamos lá, vamos saber como é que ficou aqui as notas, a distribuição das notas. Lembrando que essa planilha, né, a galera que é membro aqui do canal, quiser solicitar, é só entrar em contato aí, ao se tornar membro, entrar em contato, que você vai receber a planilha com detalhe, né, com todos os detalhes aqui para você poder estudar aqui os aprovados e criar a sua estratégia, tá bom? Vamos lá. O que nós temos aqui, pessoal? O primeiro colocado, ou a primeira colocada aqui, né, para direito noturno. Lembrando que direito noturno obedeceu a mesma distribuição de vagas, né? Foram 15 vagas para o Sistema Universal, 15 vagas para a escola pública. Lembrando que em 2020, né, essa edição de 2020, cujo resultado saiu agora em 2021, a prova também foi em 2021, foi excepcional pelo seguinte: normalmente são 15 vagas por semestre, 15 vagas na escola pública, 15 vagas no Sistema Universal por semestre, tá? Então, 15 vagas Sistema Universal primeiro semestre, 15 vagas Sistema Universal segundo semestre. A excepcionalidade foi que eles juntaram todas as vagas dos dois semestres num semestre só. Por isso que vocês vão ver 30 aprovados aqui, né, no Sistema Universal e 30 aprovados na escola pública. É por conta desse movimento que aconteceu, situação excepcional. Ou seja, para a gente olhar cada semestre, a gente tem que olhar os 13 primeiros aqui, mais ou menos, e dos 13 para frente para olhar segundo semestre, tá certo? Então, olha só, para a galera que entrou aqui, né, o top 13 aqui, que seria equivalente ao primeiro semestre aí, o que nós temos? O primeiro colocado aqui teve argumento final de 124, tá, pessoal? O que significa um candidato ter argumento final de 124? Isso aqui é a nota final. Essa nota final, ela já inclui a nota das 3 etapas, inclui redação, inclui os pesos, joga tudo naquela fórmula e extrai, então, esse argumento final. Então, isso aqui é a nota final do candidato de todas as etapas. Não é o somatório, é a nota final com os pesos, com a redação, jogando naquela fórmula do edital, beleza? 124 de argumento final, isso daria o quê numa linguagem mais simples da gente verificar? Ou seja, em termos de somatório, o cara tirou quanto no PAS 1, 2 e 3 se eu somar o score bruto desse candidato? Mais ou menos aí 173 pontos, tá? Lembrando que eu estou dizendo aqui somatório do score bruto sem levar em conta a redação, tá? E aí, isso dá uma média de quanto em cada etapa? 57 pontos mais ou menos, ok? 57 pontos em média de score bruto em cada etapa. Aí você pode falar bem assim, mas o somatório do primeiro deu igual ao somatório do quarto colocado, né? Qual que ficou a diferença? Por que eles ficaram distantes aqui? Por conta da nota da redação. Se você olhar as notas da redação desse candidato de cima, foram maiores do que do candidato da quarta colocação, tá? Eles tiveram o mesmo somatório, tá? Mas não tiveram o mesmo argumento final, tá? O argumento final vai incluir os pesos. Então, às vezes você tem o mesmo somatório de notas, mas as notas aconteceram em locais diferentes, ou seja, o candidato que tira as maiores notas no PAS 3 e 2, ele leva vantagem de um candidato que tirou as mesmas notas, mas em ordem diferente. Tá? Se o candidato tirar as maiores notas no PAS 1 e 2 e o outro candidato tirar as mesmas notas, mas as maiores no 2 e no 3, esse candidato vai ter um argumento final maior, provavelmente, tá? Claro que a redação também entra para influenciar. Então é por isso, tá, pessoal? Por isso que eu mostro para vocês argumento final, somatório e a média de cada etapa. Em termos de argumento final, 124, né? O quarto colocado, 107. E eles tiveram o mesmo somatório de nota, tá? No entanto, né, e aqui a nota média, ela é a mesma. A nota média, ela é a mesma. Mas como a prova, ela calcula de modo ponderado, ela pontua mais quem tirou as maiores notas nas etapas finais.
Por isso que aqui um candidato ele se separa do outro, mesmo tirando a mesma média de notas, tá certo? E aqui também, é claro, a redação influenciou. Ok? Então, só para você ter como norte, assim, quanto que mais ou menos eu preciso tirar para ingressar em direito noturno, sistema universal, sistema número 1. Até esqueci de falar, eu estou dizendo sistema universal, galera de escola particular, tá? 57 mais ou menos em cada etapa. Lógico que quanto mais você tirar na redação, melhor ainda, e quanto maior forem as notas das etapas finais, melhor ainda, né? Porque aí você pega um argumento final maior, tá? Em termos de nota média em cada etapa, 57 pontos aproximadamente. Ou seja, eu já coloco aqui para vocês que é nota menor do que o diurno, né? O direito diurno vai exigir mais nota aqui do candidato, tá certo? Lógico que o ideal é você tirar mais, né? Com certeza aqui. Mas já deu para perceber que tem uma pequena diferença e eu convido você a assistir o vídeo do diurno também para saber como é que tá a situação lá. Então, somatório aqui, o pessoal precisou de um somatório aí de 173, mais ou menos, para ficar ali nas primeiras posições, tá? E aqui a gente desce para o 13º colocado, tá? Eu poderia até pegar o 14º, porque aqui ó, tem um candidato de cota, né? Que eu vou excluir ele daqui, né? Porque aí eu vou contabilizar as 13 vagas somente do Sistema Universal, da ampla. Então eu vou excluir esse candidato 11 aqui. Então eu pegaria até o 14, por exemplo. Então aqui ó, ficou 146 de somatório, uma média de 48 pontos em cada etapa de score bruto, tá? Sendo que o argumento final desse cara aqui foi 80 pontos. Isso significa, né, que para ter um argumento final de 80 pontos, quem teve um argumento final aqui de mais ou menos 80 pontos, ficou ali na briga pelas 14, 13 primeiras colocações, tá? E para chegar aqui, o candidato precisou de um somatório. A sua nota de score bruto do PAS 1, mais o score bruto do PAS 2, mais o score bruto do PAS 3, sem a redação, ele precisou de 146 pontos mais ou menos, dando uma média de 48 pontos, quase 49 pontos aqui em cada etapa, em média. Lembrando que eu já falei para vocês, em média, tá? Significa que provavelmente o candidato tirou um pouco mais ou um pouco menos aqui. E aí, quanto melhor for ali as suas notas ali alinhadas aos pesos, ou seja, PAS 3 tem peso 3, PAS 2 peso 2, quanto maior forem as suas notas nas últimas duas etapas, melhor você posiciona em cima dessa média, tá certo? Então isso aqui, em tese, seria o corte do primeiro semestre, tá? Se a gente fosse olhar o corte do segundo semestre, né? Aí a gente já teria as notas aqui para baixo. A gente poderia descer aqui até mais ou menos o candidato, ó. Aqui a posição 30 aqui, ó. A gente poderia mais ou menos até aqui a posição 30. Posição 30, lembrando que eu ainda estou falando do sistema universal, o candidato precisou aqui em média de 41 pontos, um somatório de mais ou menos 125 pontos, score bruto, do PAS 1, mais do PAS 2, mais do PAS 3, sem peso, sem nada, só somei, tá? E isso dá um argumento final aqui, pessoal, de 56. Um argumento final de 56. Ou seja, você tirando aí mais ou menos 40 e poucos em cada etapa. Lembrando que quanto melhor forem as suas notas da etapa final, melhor for sua nota de redação, melhor, né, mais próximo você estará desse argumento final, né? Lembrando que o argumento final ele pode variar também de ano para ano, dependendo ali da média da galera. Então, você que é do sistema universal seria mais ou menos isso aqui. Então, se a gente for pensar em um corte, né, pensando no segundo semestre, você tem que tirar mais de 40 pontos em cada etapa, né? Se você for pensar num corte do primeiro semestre, ou seja, nas primeiras posições, você vai precisar ter mais de 50 pontos em cada etapa. E aí é torcer para você encaixar as notas na posição correta, né? E agora eu vou chamar a atenção aqui para vocês para o sistema número 2. O S2 aqui são aquelas vagas para cota para negros, né? Ainda do sistema universal, da ampla ali, né? Só que nós temos ali 5% das vagas. Então aqui duas vagas aqui para esse sistema de concorrência que é o sistema número 2. Então aqui, o que o candidato precisou para entrar na cota racial do sistema universal, ou seja, da galera de escola particular? Aqui nós temos o primeiro colocado ficou na 11ª posição no geral, né? Então aqui ele precisou de mais ou menos 49 pontos em média em cada etapa para poder ingressar, tendo um somatório de notas de score bruto das 3 etapas de 149, tá?
e aqui tendo um argumento final de 84 mais ou menos, ok? Então perceba que a nota foi um pouco próxima, ou seja, a nota aqui da cota racial do sistema universal, ela sempre vai ficar próxima da nota do sistema universal mesmo, da ampla, do S1. O S1 e o S2 teriam notas próximas, normalmente o sistema 2, cota racial lá, vai ter um pouco menos, mas se a gente pensar no grupo das 13 primeiras posições do sistema 1, para ingressar no sistema 2, você vai ter que ter uma nota mais ou menos dentro desse bloco, dessas 13 primeiras posições do sistema 1, tá? Então você vai precisar de mais de 49 pontos aí em cada etapa para poder ter uma expectativa ali de ingressar no direito noturno na cota racial do sistema da ampla, né, do sistema universal ali, tá bom? A segunda colocação aqui, ó, precisou aí de um argumento final de 74, mais ou menos. Isso vai dar o que aqui? Vai dar um somatório de 147 pontos, que isso vai dar ainda na casa dos 49, mais ou menos ali em cada etapa. Uma média de mais ou menos 49 em cada etapa, tá certo? Então, lembrando que aqui, quanto maior forem as suas notas no PAS 2 e 3, mais posicionado você ficará, né, aqui na tabela, né? E aqui, pessoal, se a gente for observar também aqui o terceiro colocado, ó, o terceiro colocado precisou de um argumento final de 66, 129 pontos de somatório, uns 43 pontos em média em cada etapa. Lembrando que esses 43 pontos é uma média simples, né? É uma média aritmética. Lógico que não é que o candidato tirou 43, 43 e 43. Ele tirou provavelmente notas diferentes e aí de preferência que suas notas fiquem maiores nas etapas finais, né? Ou o máximo que você tirar em todas elas. E aí, beleza. Aqui é o sistema 2, agora eu vou para o sistema 3. Sistema 3 é escola pública, renda baixa, autodeclarado PPI, preto, pardo, indígena. Ou seja, escola pública, renda baixa, racial, certo? Sistema 3 é o mais popular aí, normalmente é o que oferece mais vagas aqui na escola pública. O que nós temos aqui? Como é que foi? Você que é de escola pública e quer saber quanto que precisa e essa é a sua cota, tá? Essa cota ela é referência para as outras cotas também. A depender do curso, ela até é um pouco mais concorrida que as outras. Vamos lá, o primeiro colocado dessa cota, escola pública, renda baixa, o que nós tivemos aqui, pessoal? O candidato ele precisou de um argumento final de 12, né, 12,5, tá? 12,5 aqui, ele precisou de um somatório de 91 pontos. Isso vai dar o quê? Mais ou menos 30 em cada etapa. Então, se você é de escola pública, você vai precisar de mais ou menos uns 30 em cada etapa, de preferência mais de 30 em cada etapa, para que você consiga aprovação, tá? Ou que você entre na briga para as primeiras colocações, tá certo? Então, aqui deu uma média aritmética de 30 pontos mais ou menos, um somatório de 31, mas lembrando que aqui a gente pode ter candidatos aí com o mesmo somatório, né? Com a mesma média. Só que as notas em locais diferentes, ou seja, o candidato que tiver as melhores notas nas etapas finais, ele vai se destacar, né? Ele vai se desprender né, dessa média ali. Então, aqui o ideal é você ter mais de 30 pontos em cada etapa e o máximo que você conseguir na redação, para que você tenha esse argumento final de 12, tá? Que essa aqui é a nota que vai aparecer lá no seu boletim. Argumento final, 12 para direito, tá? Direito noturno. Mas para você entender melhor, de maneira simplificada, você precisa atingir uma soma de 91 pontos, mais ou menos, somando o score bruto do PAS 1, score bruto do PAS 2 e score bruto do PAS 3. Tudo junto, soma, sem peso, sem nada, sem redação, tem que dar mais ou menos uns 90. Ou seja, 30, 30, 30. 30, 30, 30 te coloca mais ou menos nessa briga aqui, né, para entrar em direito aqui, direito noturno, tá bom? Lógico que o ideal é você tirar mais que isso e o candidato que tirar as melhores notas também na redação vai superar, né? Vai ficar melhor posicionado. Vamos olhar aqui a segunda colocação. A segunda colocação, por exemplo, a galera precisou aqui de um argumento final de 7,8, tá? Isso vai dar o quê? Vai dar mais ou menos um somatório de 86, o que daria 28 pontos em cada etapa. O ideal é que você tirar mais, reforço, porque se você cravar só 28 em cada etapa, pode ser que você fique de fora. Por quê? Porque vai ter candidatos na sua edição
que de repente vão ter notas maiores na redação e notas melhores nas últimas 3 etapas, e aí mesmo tendo a mesma média, eles vão passar você. Então o ideal é você tirar mais de 28, tá? Mas aqui a média aritmética foi mais ou menos 28 pontos em cada etapa, beleza? Esse é o sistema 3, que é renda baixa, escola pública, e eu vou agora para o sistema número 7, que é renda alta, também escola pública, tá? São os dois sistemas principais, aos que mais a galera busca, e aqui eu tô falando então agora de renda alta, tá? Renda alta, o sistema número 7, pessoal, veja que para atingir aqui, ó, foi um sistema até mais concorrido, ou seja, exigiu mais nota, né, do que o sistema número 3, tá? O sistema 7 aqui para o noturno, ele foi mais concorrido que o sistema 3, ou seja, renda alta exigiu mais nota do que renda baixa na escola pública. Isso nem sempre acontece, tá? Isso não é uma regra. Em vários cursos, o sistema 3, que é renda baixa, vai exigir mais nota do que o sistema de renda alta, tá? Então, cada curso tem sua particularidade. Aqui, renda alta exigiu mais nota. Primeira colocação, renda alta, pessoal, exigiu 45 de argumento, tá? Argumento final. Isso daria o quê, pessoal? Uns 120, mais ou menos, de somatório do score bruto, o que seria mais ou menos 40 pontos em cada etapa. Você precisaria de mais ou menos 40 pontos em cada etapa, 40 no PAS 1, 40 no PAS 2, 40 no PAS 3 de score bruto, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de score bruto, justamente para que o candidato, então, fique aqui na briga dentro dessa cota, beleza? Então, esse foi mais ou menos aqui o candidato aí que atingiu a primeira colocação no sistema número 7, renda alta, escola pública, tá? Autodeclarado PPI. Aqui embaixo eu vou pegar o segundo colocado, ó. Segundo colocado, ele precisou de 109 de somatório para atingir um argumento aí de 37,8, e isso deu mais ou menos 36,5 em cada etapa. 36 pontos e meio no PAS 1, 36,5 no 2, 36,5 no 3. Isso foi a média aritmética do score bruto do candidato que atingiu a segunda colocação para direito noturno, sistema número 7, que é o sistema de renda alta autodeclarado, beleza? Então, aqui já vai te dar um panorama bem interessante. Se você é de outro subsistema da escola pública, essas notas aqui já vão te dar um norte. Perceba que está variando ali entre 30 a 40 pontos, né? Está girando em torno ali de 30 a 40 pontos, mais ou menos, para poder ingressar, né, em cada etapa, para poder ingressar aqui no direito noturno, tá? Escola pública entre 30 e 40 pontos, a depender ali do subsistema, né? E aqui no sistema universal, mais de 40 pontos, na verdade, de preferência 50 pontos acima para você brigar pelas primeiras colocações do primeiro semestre, tá? Mais de 50 pontos em cada etapa para você brigar pelas primeiras colocações primeiro semestre. Beleza? Então falei aqui com vocês de direito noturno. Vocês sabem que aqui é o canal, né, o maior canal do YouTube de PAS UNB. Então se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo aí com todos os seus colegas, né, que tenham interesse em saber a nota de corte. Se eu não gravei o seu curso ainda, peça aqui nos comentários qual é o curso que você deseja, né, que eu faça aqui, e a gente segue aqui trazendo esse panorama para vocês, aumentando as suas chances aí de aprovação a partir, né, da planilha, onde você vai poder visualizar a nota dos aprovados, tá bom? Lembrando que eu estou usando aqui os aprovados da última edição, são os aprovados de 2020. Se você quiser comparar com 2019, na descrição do vídeo tem a playlist para você comparar se subiu, se diminuiu, se aumentou, se diminuiu as notas de 2019 para 2020, tá? Então essa aqui é a sua referência para 2021, né? Você vai precisar dessa referência aqui para poder então sentir como é que está o seu curso aí, as suas chances de aprovação. Se você é do primeiro ano, você mais ou menos sabe quanto que você vai precisar tirar. Se você é do terceiro ano, você sabe então, a partir do que você tirou para trás, você vai saber se você tem chances ou não. Porque às vezes você tem um somatório muito baixo que você não tem a mínima chance nesse curso mais. De repente é hora de pensar num plano B. Ou, às vezes, pelo somatório que você já tem no PAS 1 e 2, você já está no caminho e você vai estar mais confiante para marcar aqui esse curso, tá certo, pessoal? Lembrando que os membros aqui do canal, eles vão poder, então, ter acesso a essa planilha, é só solicitar lá, beleza? Um abraço a todos vocês, tchau, tchau!